Olá, eu sou a B. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês as minhas experiências sobrenaturais e espirituais. Hoje eu vou contar para vocês como tudo começou, de fato. Sempre fui sensível, mesmo criança, adolescente, ao mundo espiritual. Sim, eu sempre tinha uma sensação, um sentimento, e isso me encaminhou para as escolhas que eu fui fazendo durante a minha vida. Escolhas de religião, escolhas de questionamentos. Eu me questionava muito, principalmente quando eu descobri, criança mesmo, que havia a morte. Isso me apavorava de uma certa forma, pois eu não aceitava que a gente morria e acabava ali. Eu sempre achava que tinha algo a mais. Eu sempre achei que Deus tinha me colocado aqui para um propósito maior. Não só a mim, como todos os seres humanos que somos. Temos nossa missão, nossos propósitos. Hoje eu vou falar como foi que eu saí do corpo pela primeira vez e onde de fato esse mundo se abriu para mim. Eu estava altamente deprimida, com depressão diagnosticada em casa, e eu não me aceitava aquela situação, pois eu achava que eu tinha verdadeiramente Deus. Eu achava que realmente eu tinha Deus, estava numa religião, e eu tinha muito Deus e eu não merecia estar passando por aquilo. Eu me questionava onde estava Deus que não via o meu sofrimento, uma depressão que muitas vezes eu me indagava e questionava de onde ela vinha, pois eu não via motivos às vezes para estar deprimida, racionalmente eu não via motivos. O que eu via era um sentimento de que tinha algo a mais que estava me deprimindo e que eu tinha que buscar a raiz desse sofrimento. E foi quando eu, com as minhas experiências, os meus ensinamentos sobre Deus, eu me ajoelhei no meu quarto sozinha, no qual eu ficava muitas vezes só em casa. Eu me ajoelhei e perguntei a Deus, qual era a verdade? Onde estava o sentido de tudo aquilo? Eu queria saber mais e mais da verdade. Que Ele me mostrasse o caminho de verdade. Que Ele abrisse os meus olhos, não só pela religião, não só pelos ensinamentos que eu já tinha conhecimento, só pelos conhecimentos que eu já tinha da religião, de tudo que eu tinha estudado, dos sentimentos também que eu tinha experimentado lá dentro, com Deus. Mas eu queria, de fato, saber o que havia a mais. O que existia além do povo daqui da terra, se existiam outros lugares. Porque eu sentia que às vezes eu queria morrer, que eu não queria mais estar aqui, mas não para acabar tudo, mas para experienciar um outro lugar de paz, um outro lugar que não houvesse sofrimento, Mas em momento algum eu pensei em tirar minha vida. Eu nunca pensei em me suicidar, jamais. Embora a sensação e peso espiritualmente na minha alma era muito ruim. Era uma sensação de que se tudo acabasse ali, estava bem melhor do que o que eu estava sentindo. Mas eu queria ajuda de Deus, porque dos médicos, de remédios, eu já estava tendo. Eu procurei ajuda. E nessa ajuda, eu queria a ajuda de Deus, eu queria uma resposta de Deus para tudo aquilo que eu estava vivendo e por que eu estava daquela maneira. Foi quando eu me deparei, na internet mesmo, lendo, buscando, eu vi que havia a história de sair do corpo, de projeção astral. E eu já tinha experienciado isso dentro da igreja, da religião, Eu já tinha experimentado dentro da religião o que eu chamava de arrebatamento da alma, do espírito. E eu já tinha experienciado isso em outros momentos. Sair do meu corpo, ir para o além, para outro lugar. E eu sabia que era verdade. Só que na religião que eu estava inserida, aquele nome não era projeção astral. Aquele nome era arrebatamento de alma. De acordo com os ensinamentos da minha religião, isso só se dá quando Deus quer. Quando Deus faz por merecer alguém e essa pessoa sai do corpo por merecimento. E na verdade eu percebi que não é assim. Porque é muito mais por você buscar e querer do que merecimento. Afinal, todos nós somos iguais. Todos somos pecadores, seres humanos, e ninguém merece nada mais que ninguém, a não ser aqueles que o buscam verdadeiramente, a não ser aqueles que buscam a verdade, o perdão, o melhoramento da sua própria alma, da sua própria existência. Para essa busca, eu orei muito, me ajoelhei, rezei, clamei,
fiz uma prece, como vocês queiram chamar. Em cada religião se fala um nome, mas tudo é pedir, orar, falar com Deus. E eu fui e fiz isso. Eu conhecia muito bem Jesus intimamente da palavra dele, da Bíblia, né, dos evangelhos. E eu conhecia muito bem Jesus, e o que eu resolvi fazer foi o que ele disse: vai ao culto no teu quarto e conversa com Deus, comigo, apenas você e eu, sem ninguém saber. E assim eu fiz. Eu clamei, chorei, de joelhos, perguntando a Deus o sentido da vida, que me revelasse coisas que eu precisava saber. E ele sabia bem. Os mentores sabem bem o que a gente precisa. E assim eu recebi a graça, recebi essa revelação do alto, mesmo sabendo já dos arrebatamentos, da projeção, como eu já tinha tido um dia eu vou contar também essa experiência desse arrebatamento, mas essa projeção astral mesmo, que agora eu dou o nome de projeção astral, no dia que eu orei, que eu clamei, que eu chorei, que foi esse dia o dia D, eu fui dormir à noite novamente, tranquilamente, sem pensar em nada disso. Só apenas tinha chorado, clamado, falado com Deus. E, de repente, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo astral, como chamam em algumas religiões, ou espiritualidade, saiu do meu corpo, descolou como uma pluma, como uma pena. Eu senti o meu corpo espiritual muito leve. Senti muita leveza no meu corpo. Nada pesava mais, sabe? E era tão real como estar aqui. Assim, eu me descolei do corpo e, quando eu vi, estava ao lado da minha cama, olhando para a minha cama, para o meu quarto, sem medo algum e sabendo que tinha sido a resposta daquela oração e daquele clamor que eu tinha feito durante o dia, que eu tinha chorado. E eu estava tão feliz por ter alcançado algo tão sobrenatural, porque eu pulei da cama descolada, né? Flutuando com essa leveza, com essa maravilha. E quando eu me vi na cama, eu não vi o meu corpo, eu não lembro se eu vi o meu corpo. Eu não lembro se eu vi o meu esposo que estava ao lado, eu não lembro de nada disso. Eu só lembro que eu vi o quarto inteiro ao redor, eu de pé, me senti de pé, completamente em pé, ao lado da cama. E eu só pensei em sair do quarto, caminhar e ganhar a rua, ganhar o mundo. Eu estava me sentindo tão livre, tão leve, tão feliz. Eu não tinha medo algum, eu não tinha dor alguma, eu não tinha depressão alguma. E eu me senti muito bem. E eu pensei, assim que eu saí do quarto e caminhei no corredor, eu vi a minha cachorra me acompanhou. Eu acredito que era ela também em espírito. A alma dela também deve ter me acompanhado, porque não era. Eu não acredito que era ela em carne, que era no físico, mas pode ser, gente. Eu não peguei nela. Mas ela me acompanhou, eu vi a minha cachorrinha. E aí eu vi a porta da minha casa, a porta de entrada da minha casa. E nesse momento eu saí pela porta sem abrir, né? Eu nem pensei em abrir, eu pensei em atravessar a parede. E assim eu fiz, eu atravessei a parede como um fantasma. Como um fantasma, uma alma leve e transparente que passa através das paredes. Assim eu fiz. Só pensei em passar e passei. E quando eu cheguei no corredor, eu olhei tudo, eu explorei tudo, as cores, a parede. Era tudo igual à minha casa, tudo igual, completamente igual, não tinha diferença alguma. E aí eu pensei, eu alcancei o que eu tanto queria. Eu percebo agora que a vida continua. Eu percebo agora que eu tenho uma alma vivente, que eu não sou só aquele corpo físico e material que está naquela cama dormindo. Eu sei que ele está lá e eu estou aqui. E eu estou leve e eu andava flutuando. Descia as escadas, eu morava em apartamento, descia as escadas. E fui explorando tudo, textura, olhando, me maravilhada com aquela sensação, aquela plenitude do meu ser, da minha felicidade de ter alcançado algo espiritual que eu tanto queria. E eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu senti que ali começava algo novo na minha vida. Eu senti uma nova descoberta que se abria para mim. E eu percebi o que eu mais queria, que a vida não acaba aqui, que tem um propósito da gente estar aqui, que a gente não está à toa aqui, né? Todas as explicações que eu queria no fundo da minha alma, e que aquela depressão também tinha a ver com isso, eu percebi que ela acabou ali.
E eu continuei explorando o lugar, desci as escadas, fui até fora do meu apartamento e aconteceu algo muito sobrenatural lá, gente. E eu vou contar no próximo capítulo, tá? Eu vou contar no próximo capítulo o que foi que aconteceu lá. Eu vi uma mentora ministrando a vida, né, de alguém que já tinha morrido. Essa foi uma experiência que eu vou contar pra vocês. Então, até a próxima história verdadeira do sobrenatural, da minha primeira projeção astral, tá? E foi isso, gente. Todos esses detalhes eu vi. A minha cachorra, a minha cama. Saí, descolei meu espírito com leveza. Totalmente lúcida e consciente, tá? Nada eu esqueci. Quando eu voltei ao meu corpo, eu lembrei de tudo. Tudo. E eu acordei em êxtase. Eu acordei com meu corpo feliz, a minha alma preenchida, tá? Preenchida. Então não pode ter sido do diabo ou do Satanás, como a minha religião pregava, essas coisas sobrenaturais. Eu via assim, gente, sobre a projeção astral. Eu achava que era uma coisa do Satanás, do diabo, né, para nossa existência. Que se a gente saísse do corpo, a gente estava buscando coisas do inimigo, do Satanás, e não é, tá? Eu busquei, foi Jesus, orei a ele, clamei, e ele me revelou tudo isso. E eu fui curada da depressão aí. Acreditem, essa é uma experiência única minha vivida, e eu posso garantir para vocês que não tem nada de Satanás e diabo nas coisas espirituais. Tá certo? Um abraço, vem pro canal da B, se inscreve e deixa o seu like.